Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira para falar, é claro, da NFL, porque ela está de volta. Tivemos o primeiro jogo da pré-temporada, a vitória dos Raiders sobre os Jaguars por 27-11. O jogo do Hall da Fama não foi uma coisa maravilhosa, eu mesmo não aguentei assistir a partida inteira. Atrasou ainda por conta da chuva, mas temos o futebol americano de volta entre nós. Semana que vem todos os times voltam a campo, então vai se moldando a volta do futebol americano e faltam 34 dias para Rams e Bills darem o pontapé inicial, começarem o ano de 2022 na liga para valer. Então a gente tem muita coisa, a gente vai falar desse jogo de ontem, vamos falar de muita coisa que está em volta da liga e eu quero contar com a sua colaboração. Pedir aquela curtida no vídeo, que é importante para a gente vencer o algoritmo do YouTube. Deixa o seu comentário também, chegou agora o Toque Passa, sejam muito bem-vindos, né? Se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo e deixa o seu comentário, diz o que você quer ver, o que você gosta, o que não gosta, tem alguma dúvida, deixa a sua pergunta, o seu comentário em geral aqui embaixo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Quero dar boas-vindas aqui ao Levi Bina e o Arthur Alves, os dois novos membros do nosso clube de membros. Já somos 60. Muito obrigado de coração. Agradeço a todo mundo porque vocês colaboram muito para que a gente mantenha esse projeto vivo, né? O Toque Passa exige bastante da gente, é uma parte da minha rotina. E conforme a gente vai caminhando, o canal vai crescendo e vai ocupando um espaço maior. A gente vai conseguindo produzir coisas melhores aqui para o canal. Então, dou algumas vantagens de volta, né? Tem um grupo no Telegram pra gente bater um papo, fala de futebol americano o dia inteiro lá, um grupo é bem legal. Tem sorteio, já sorteei uma bola de futebol americano da Wilson, uma réplica da The Duke. Vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL quando chegarmos em 100 membros. E teremos algumas vantagens aí ao longo da temporada. Então, se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. E vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar aqui a falar desse jogo de ontem que atrasou, né? O jogo, eu acordei ali, porque o jogo começou 1 da manhã pra mim, botei pra despertar, acordei, liguei a televisão e nada do jogo, né? Eu liguei Game Pass e vi que tinha uma tempestade, o jogo ia atrasar, eu deitei no sofá, confesso que eu cochilei um pouquinho, perdi os primeiros snaps ali, mas eu recuperei todo o material depois ali com o Game Pass, né? Tem o compacto ali em 40 minutos, eu assisti a partida de novo, não basta o jogo ser ruim, tem que assistir 2 vezes, mas é assim que funciona pra gente, porque a gente tem que falar de fato o que aconteceu e avaliar mesmo o jogo do Hall da Fama, que é o jogo mesmo importante da pré-temporada, e com os dois times tomando abordagens bem diferentes. Eu achei o jogo mais xoxo esse ano, acho que por conta da chuva, né? A galera fugiu um pouquinho ali do estádio em Canton, tava um pouquinho morno, mais morno que é o normal, mas foi interessante. Quando eu vi a lista dos jogadores dos Jaguars que não iam entrar em campo, eu até fiquei pensando se eles iam botar alguém em campo, ou sei lá, se eu ia ter que jogar de alguma maneira ali, né? Mas, pô, eles não jogaram sem o Trevor Lawrence, nem o CJ Beathard, que é o segundo quarterback, jogou, tá lidando com uma lesão ali ainda, mas jogaram com o Jake Luton e o Kyle Slaughter, que foram os dois quarterbacks. Então, maneiras diferentes, porque a equipe dos Raiders estava mais pronta, a equipe dos Raiders já foi o primeiro time a se apresentar, então botou a campo jogadores que tendem a ser titular ao longo da temporada, enquanto os Jaguars, uma das últimas equipes também a se apresentar, estava num momento diferente, o Doug Peterson foi bem calminho. Eu vou destacar aqui a presença do Trevon Walker, a primeira escolha do draft. Ele esteve em campo e foi uma atuação interessante, acho que é o melhor ponto para a gente destacar nessa equipe dos Jaguars, porque a gente sabe que ele vai jogar sob pressão, né? Muita gente considerava, eu inclusive considerava, que ele não era a primeira pick desse draft, foi a escolha dos Jaguars e teve uma primeira impressão boa, quer dizer, não a primeira impressão, né? A primeira impressão dele, o primeiro snap dele, ele cometeu um roughing the passer, colocou a mão ali no pescoço do Jared Stidham, que era o quarterback da equipe dos Raiders, mas, cara, parece ser um jogador que tende a ser interessante, né? Pode formar uma dupla boa ali com o Josh Allen, vai jogar com fome. Ele mostrou isso aí, conseguiu um sec, fez até a linha ofensiva, que era quase a titular da equipe dos Raiders, botar um reforço ali na proteção do lado do Trevon Walker. Então, enquanto ele esteve em campo, eu gostei dessa primeira impressão que eu tive da primeira escolha geral no draft. Já os Raiders, diferente dos Jaguars, eles mandaram aí boa parte, como eu falei, né? Tinha 4 dos 5 titulares da linha ofensiva em campo já nos primeiros snaps. O Keelan Cole, que é um dos recebedores que vai ser titular tende a ser titular na temporada, esteve em campo. O Josh Jacobs jogou muito, jogou bastante, né? Ele terminou a partida ali com 5 corridas
para 30 jardas, 2 recepções para 14 jardas. Ele atuou de uma forma exagerada para uma primeira partida de pré-temporada, mas até o Greg Rosenthal, ele comentou no Twitter que é de fato, né? É Josh McDaniels sendo o Bill Belichickiano, né? O Bill Belichick geralmente faz umas rotações meio estranhas nos jogos de pré-temporada, ele bota o cara para jogar um pouco mais no primeiro jogo, não bota no segundo, ele dá uma girada bastante nesse elenco e a gente às vezes acaba avaliando demais o que isso significa. Será que o Jacobs está sob risco? Não, acho que não é a questão, não. E foi bem quando foi exigido nesse primeiro jogo, né? Quem deu conta do recado foi a equipe dos Raiders, fez 20-0 no primeiro tempo, aí estava 27-3 no segundo tempo, tomou um touchdown já no quarto período, uma vitória muito tranquila mesmo. Poucas coisas para falar. O Derek Carr não jogou, o Davante Adams não jogou, esperado isso aqui, teve uma rotação. A gente conseguia perceber, como é um dos times que está trabalhando há mais tempo, alguns detalhes que você fala assim, isso aqui é um time do Josh McDaniels, né? Tem o Patriots Way, aquele pensamento lá de New England, né, de um ataque mais ritmado. Você vê alguns detalhes, mas ainda tudo muito preliminar. É o primeiro jogo da pré-temporada, como já cansei de falar, é o jogo menos importante. A semana que vem, sim, as coisas começam a tomar um pouquinho mais de forma, com todo mundo entrando em campo, mas a gente já consegue pescar uma coisinha ou outra dessas duas equipes, principalmente dos Raiders, que foi mais pronto, está trabalhando há mais tempo. Mas calma, né? O que importa mesmo é lá no dia 8 de setembro, quando começa de fato a temporada. Valeu a pena para matar a saudade, né? Tirar aquele. Matar um pouquinho da sede. Está no deserto caminhando ali, sem jogo, 172 dias sem jogo de futebol americano, sem jogo da NFL, né? Tinha lá o SFL, mas sem NFL. E a gente viu um pouquinho do futebol americano de volta nas nossas vidas, o que deixa a gente muito, muito contente. Daqui até fevereiro tem muito futebol americano para rolar. Vamos passar pelas notícias. Primeiro eu vou passar rapidamente aqui no caso, só porque o Roger Goodell definiu quem que vai ouvir, quem vai ser responsável pela apelação do caso de Deshaun Watson. Ele definiu que o ex-procurador-geral de Nova York, Peter C. Harvey, vai ser o cara responsável por julgar toda essa apelação. Não tem audiência, não tem mais novidades do caso, ele simplesmente vai pegar o material que foi apresentado para Sue L. Robinson e vai reavaliar, entender se ela puxou menos ali, 6 jogos é pouca coisa, a recomendação dela. A NFL busca tempo indeterminado, com pelo menos 1 ano, uma multa, né, principalmente esse ponto da multa para o caso do Deshaun Watson. O Watson que segue trabalhando normalmente, os Browns já avisaram que vão usar o Deshaun Watson nos jogos de pré-temporada e ele não deve jogar os 6 primeiros jogos, pelo menos esse primeiro momento. Não tem um tempo para rolar essa apelação, não se sabe quando vai sair a definição de fato da suspensão. E aí essa novela pode não acabar ainda, porque dependendo do que o Peter Harvey decidir, a gente vai ter uma briga no tribunal, né? Pode rolar muito mais tempo essa novela do Deshaun Watson. Eu fiquei devendo no vídeo de ontem, esqueci de falar, de um reforço do Dallas Cowboys, né? Os Cowboys fecharam o contrato de 1 ano com o linebacker veterano aí, o Anthony Barr, o jogador que foi a 9ª escolha geral do draft de 2014, passou 8 anos lá em Minnesota e agora vai entrar nesse rodízio. É interessante, eu gosto dessa contratação. O Anthony Barr teve uma temporada satisfatória no passado, teve bons números ali, foi bem num time do Zimmer que a gente tem que falar, né? Os Vikings estavam uma completa bagunça ali. E ele vai jogar ali com o Van Der Esch, que é um cara que a gente... Eu esperava um pouco mais do Van Der Esch, gosto dele, mas eu acho que ele é muito inconsistente e também ajuda na profundidade do grupo de linebackers, porque a gente lembra que o Micah Parsons, ele acaba se dividindo, tem hora que ele joga como linebacker, tem hora que ele joga como o edge, então com o pass rusher, é bom você ter essa profundidade maior. Acho que o Barr é uma grande adição e deixou empolgado meu amigo Vinícius Batista lá da Bandeirantes, ficou empolgadaço, falou que agora ninguém segura a equipe dos Cowboys e vão rumo ao título. Eu duvido muito, tá? O Mike McCarthy segue por lá ainda, o Barr não vai ser o treinador da equipe, mas vamos lá. Uma notícia importante também pra gente passar aqui, o Sean McVay falando lá em Los Angeles que o Matthew Stafford não vai participar dos treinamentos por agora, ele tá fora das atividades ali mais de grupo, né? Tem participado de algumas situações, na quinta-feira mesmo ele fez ali o 7 contra 7, mas está sendo poupado em muitos pontos porque ele tem uma lesão
ele está lidando com esse problema. O Sean McVay não quis deixar claro o que que é, mas foi todo especulado durante a off-season que seria uma tendinite no cotovelo, né? O McVay não confirma, mas também ele dá a entender que é isso, porque ele fala que não é uma lesão comum para um quarterback. Ele falou que é um problema que é geralmente enfrentado pelos pitchers, né, pelos arremessadores da MLB, e é que a tendência então é que seja uma tendinite mesmo. Durante a off-season, ele não fez passes, né, nos trabalhos ali nos camps que tinha na equipe dos Rams, e também tinha recebido um tratamento com injeções no cotovelo. Deve ser uma coisa deliciosa aqui, mas o McVay falou que o time está tentando entender como lidar com isso, qual é a melhor forma de tratar esse plano. Ele falou que acha que o Stafford sempre vai ter alguma dorzinha, ele nunca vai estar sem nenhuma dor, mas ele quer aliviar o máximo possível qualquer problema que ele venha a ter. Então eles estão tentando entender qual que é a melhor forma de se aproximar, qual a aproximação para minimizar esse problema. Cara, bom, vai ser poupado, e tá certo, né? O McVay falou, ó, nosso foco é lá no dia 8 de setembro e nas semanas que vem depois. A pré-temporada, todo mundo sabe o que o Stafford é capaz de fazer, o Stafford está bem alinhado ali com o elenco, já conhece muito bem. Durante a temporada passada, a temporada regular passada, ele já teve problema nesse cotovelo e a tendência é que seja esse caminho. Eu não acho que vai afetar tanto o Stafford na temporada. Por isso que é bom você não forçar neste momento. Ele já conhece o elenco, já conhece o grupo. O ano passado talvez fosse uma influência maior isso, né? Porque estava chegando agora no time, mas agora ele já está lá, já tem o seu Super Bowl, já conhece como é que funciona o grupo, né? Dá para ser poupado mais nessa época do ano. E para a gente fechar esse vídeo aqui, os vídeos acabam ficando menores, não porque eu estou querendo diminuir, mas porque, enfim, falei ontem, quando vai todo dia, ele fica um pouco menor. Eu quero falar de uma lista. Avaliar a lista dos outros é um dos grandes esportes que nós temos aqui no Toque Passa. E a ESPN fez uma eleição ali do GOAT, o melhor de todos os tempos, em cada uma das posições dos times da NFL. E eu achei muito interessante, eu queria discutir com vocês, trazer essa discussão aqui no Toque Passa, porque eu sei que vocês conhecem também bastante e eu também quero dar minha opinião. Na defesa, vou começar aqui pela defesa, né, olhando aqui a votação lá, eles colocaram o Lawrence Taylor como o melhor edge rusher da história da NFL e eu acho que é inquestionável. Ele recebeu 40 dos 50 votos. Esses votos aqui foram de jornalistas, especialistas, analistas da NFL. E, cara, o cara tem 2 Super Bowls, ele foi 10 temporadas seguidas, First Team All-Pro, foi MVP da NFL, numa época em que a NFL dava o MVP para o melhor jogador e não só para o melhor quarterback da liga. Então eu acho meio inquestionável. Lawrence Taylor fez história nos Giants e para mim está na discussão dos maiores defensores da história, se não for o maior, porque a discussão pode ficar ali, ó, com outro cara que eu gosto demais, esse camisa 99 aqui, ó. Com 39 dos 50 votos, o melhor defensive tackle da história foi o Aaron Donald. E eu acho que a gente não vai discutir, né? Ele já ganhou o Super Bowl dele aqui também. First Team All-Pro em 7 das 8 temporadas que jogou na carreira dele. Foi calouro defensivo de uma temporada. 3 vezes escolhido o melhor defensor de uma temporada. E já cansei de falar aqui, né? Parece que ele poderia ser o melhor defensor em todas as temporadas. Mas assim, fica aquela história, pô, eu já vi ele fazer isso. Não, eu já vi ele fazer isso. Então ele precisa daquele patamar. Ele entra numa história meio Tom Brady, né? Esse cara, não, mas ele já fez isso. Então precisa de algo a mais. O Mahomes já tá nesse papo também. Ele pode ser sempre eleito o melhor e eu fico com o Aaron Donald, para mim, inquestionável, né? Eu acho que até me surpreende ele não ter sido unânime, como o Lawrence Taylor, para mim, poderia ser unânime. Entre os linebackers, quem ganhou foi o Ray Lewis. Esse eu tenho um pé um pouquinho atrás aqui, porque o Ray Lewis recebeu quantos? 23 dos 50 votos. Ele ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou o Dick Butkus, né? Jogador histórico, lendário da equipe do Chicago Bears ali, naquela grande defesa do Chicago Bears. E os caras até citaram, né? Teve um analista que falou assim, cara, ele era monstruoso, ele metia medo nos outros. Numa época em que o linebacker jogava todos os snaps, né? Ele era um cara absurdo. E eu acho que nunca vi um jogador que metesse mais medo numa defesa do que o Butkus, e eu tô fechado, tá? Eu gosto do Ray Lewis, eu tenho meu pezinho atrás ali, algumas coisas com o Ray Lewis, né? Do histórico geral dele, mas o Butkus, para mim, tem que estar mais nessa discussão. Era para mim para ser mais aproximado. 23 dos 50 votos não é maioria, né? Quer dizer, maioria, mas não é
a grande maioria não tem mais de 50% dos votos, acho que está mais aberta a situação. Cornerback, Deion Sanders ganhou 32 dos 50 votos, e para mim, Deion Sanders é absurdo, né? É um cara espetacular, um histórico jogador. Os outros votados ficaram ali mais divididos, né? O Charles Woodson recebeu 5 votos, o Rod Woodson mais outros 5 votos, e o Darrelle Reeves ganhou 4 votos, mas para mim o Deion Sanders é um cara sensacional. E safety foi o Ronnie Lott, ex-jogador dos 49ers, dos Raiders e dos Jets, também recebeu 27 votos. E na posição de kicker, né, o punter, quem ganhou foi o Adam Vinatieri. E aí foi muito dividido. O Vinatieri ganhou com 22 votos e o Justin Tucker ficou em segundo lugar com 21. E eu acho que é nessa medida mesmo, tá? Talvez eu prefira o Tucker, eu tenha mais confiança no Tucker, mas a parte clutch, né, e o histórico do Vinatieri, a longevidade dele, o cara seguir chutando por tanto tempo assim, sabe que exige bastante da perna, pode ter pesado um pouquinho mais a favor, mas eu acho que o Tucker, quando se aposentar, a gente vai ter boa essa discussão aqui, talvez um títulozinho a mais ali pro Tucker, para ele ficar mais parelho nessa discussão toda, mas eu sou fã de qualquer um dos dois. Se sobrar qualquer um dos dois para mim, eu tô muito feliz. Agora falando do ataque aqui, eu vou começar pela linha ofensiva aqui, falando em center, que ganhou foi o Mike Webster, foi bem dividido aqui, 15 dos 50 votos. Offensive Guard ganhou o Larry Allen. Vou colocar o link lá para vocês conferirem, né, os dois, né, o ataque e a defesa aqui, a votação da ESPN. O Larry Allen, que foi jogador dos Dallas Cowboys e também do San Francisco 49ers, ganhou 21 dos 50 votos. A gente teve aqui também o offensive tackle, para mim, mais inquestionável do que a votação foi o Anthony Munoz, histórico jogador da equipe do Cincinnati Bengals. Tive o prazer de encontrá-lo lá em Los Angeles no Super Bowl, ganhou 27 dos 50 votos. E aí a gente começa a ter umas boas discussões aqui, né? Tight end, quem ganhou foi o Rob Gronkowski. Gronkowski ganhou uma votação bem apertada, foi muito parecido com o que a gente teve aqui. Quando o Gronkowski se aposentou pela segunda vez, recentemente, eu fiz um vídeo aqui no Toque Passa e eu coloquei o Gronkowski como o melhor tight end de todos os tempos, na discussão muito próxima com o Tony Gonzalez, e foi isso, né? Ele ganhou 23 votos, o Tony Gonzalez ganhou 21 votos. No detalhe, né? Talvez os títulos, talvez a dominância. O Gronkowski teve 3 temporadas com mais de 1.000 jardas e mais de 10 touchdowns recebidos. Vale a discussão, vale. Eu fico com o Gronkowski, mas nessa proporção, tá? Tá bem ali coladinho. O Tony Gonzalez, pra mim, é um cara absurdo. Recebedor, Jerry Rice. Não tem nem o que discutir, né, cara? Jerry Rice é um cara... Foi a maior barbada da história aqui, né, nessa votação. 45 dos 50 votos. É um cara que liderou a liga em jardas e touchdowns em 6 temporadas. Um absurdo aqui. Ele ainda é líder em recepções, jardas e touchdowns recebidos, além de jardas após a linha de scrimmage. 3 vezes campeão do Super Bowl, 22 touchdowns em 29 partidas de playoffs. Um cara que aparecia na hora certa, se fosse em temporada regular ou então em pós-temporada. Jerry Rice é um cara absurdo. Se eu sou o Randy Moss, que ganhou 4 votos, eu ficaria mais do que honrado de ter aparecido, que alguém pensou que eu era melhor que o Jerry Rice. Não é. O Randy Moss, um cara absurdo, o melhor que eu vi jogar. Mas o Jerry Rice, eu vi só muito pouco ali do Jerry Rice lá no fim da carreira, mas mesmo assim, é um cara sensacional. Para mim, inquestionável, o melhor recebedor de todos os tempos. Running back foi uma disputa interessante aqui, ganhou o Jim Brown, mas né, os votos, ele teve 23 votos, mas uma distância grande para o segundo colocado, porque assim, tem cada nome pesado. O Jim Brown é um cara espetacular, né? 3 vezes MVP, quando running backs poderiam ser MVPs ainda da liga também. Pro Bowl em todos os anos da carreira dele, liderou a liga em jardas em 8 das 9 anos que disputou. 9 anos de carreira, 8 temporadas como líder em jardas. Nenhum outro running back conseguiu liderar a liga em jardas em mais de 4 temporadas. Ele em 8 dos 9 anos. Se aposentou cedo, quis ser artista, quis ser ator. Falaram que ele tinha muita gasolina no tanque ainda, que ele poderia ter jogado muito mais tempo, mas ele era um cara sensacional. Só que você vai pegar lá a disputa, né? Tinha Barry Sanders, teve 14 votos, Walter Payton teve 6 votos, Emmitt Smith, quer dizer, você tinha grandes nomes, running back, a NFL, olha, cada cara absurdo aqui, é difícil discutir, né? Mas eu fico com o Jim Brown também. E em primeiro lugar, quem foi o melhor
quarterback de todos os tempos, segundo a eleição aqui da ESPN, com 44 votos, Tom Brady, e eu acho que é inquestionável mais, tá, né? Eu já fez essa discussão aqui várias vezes, cada Super Bowl que ele ganhava a gente discutia, ele, Peyton Manning, Montana, mas o Tom Brady, pra mim, é inquestionável. Muitos falavam, ele é o maior, mas não é o melhor, pra mim não tem esse papo não, o cara é melhor no quê, então? Nem quando? No treino? Não, o melhor é aquele que vai lá e ganha. Ele ganhou no New England, saiu do sistema para ganhar fora, quis se provar, 45 anos, ainda jogando em nível de MVP, ganhou o Super Bowl depois dos 40 anos, colocaram até as estatísticas dele lá, os 40 anos dele, ele tem números melhores nos 20 anos, é um cara sensacional, cerebral, mental, é um cara que dispensa apresentação. Joe Montana, o ídolo do Tom Brady, ficou em segundo lugar com 4 votos e o Peyton Manning recebeu 2 votos. Eu acho que dá bastante a proporção aqui, né? O Montana, inquestionável o valor dele, o Peyton Manning inquestionável, outros tantos históricos quarterbacks da história da NFL, mas ninguém fez o que o Tom Brady fez. Estamos falando do maior de todos os tempos, inquestionável Brady. O melhor de todos os tempos? Vamos entrar nessa briga? Eu fico com o Tom Brady também, mas eu quero saber sua opinião em cada um dos votos. Aqui embaixo tem o link lá. Lembrando a vocês que semana que vem todo mundo entra em campo, pré-temporada rolando a toda. Muita coisa pra gente falar no Toque Passa, então se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo e a gente volta na próxima semana. Curtam o final de semana, porque é um dos últimos sem NFL, hein? Aproveita com a família, sai pra passear, fala, tá vendo como eu gosto de vocês? Só que aí a NFL vai chegar, filhão, e aí vai consumir cada instante que você tiver. E para fechar o programa, eu queria fazer uma homenagem aqui, eu fui pego de surpresa pela notícia assim que eu terminei de gravar esse vídeo da morte de Jô Soares, 84 anos, nos deixou nesta sexta-feira. Eu, como um grande fã, o cara marcou a minha infância ali, assistindo João 11:30, os programas humorísticos, tudo do Jô Soares, lendo livros, assistindo peças. É um dos maiores ídolos que eu tive aí, um cara que eu gostava demais, inteligentíssimo, e eu deixo minha homenagem aqui mandando para ele, então, um beijo do gordo. Aquele abraço, pessoal. Até a próxima.